Com muita segurança e merecimento, o Manchester United venceu o Leicester em Old Trafford pela Premier League. Vamos falar sobre isso. Saudações Red Devils, tudo bem com vocês? Eu sou o Vitor Costa e vamos falar sobre essa vitória do Manchester United por 3-0 sobre o Leicester em Old Trafford, jogo válido pela Premier League e um jogo muito bom do Manchester United, um jogo que o time foi bem seguro em campo, defensivamente estava bem postado, ofensivamente ainda tem alguns detalhezinhos ali que a gente vai falar nesse vídeo, né? Explicar um pouco mais aqui, debater sobre isso. Mas foi um jogo muito bom do Manchester United, de fato, uma vitória merecida, um placar que não é injusto, né? Um 3-0 normalmente é um placar mais elástico, mas não foi injusto. O Manchester United realmente foi o senhor das ações nessa partida de hoje e essa vitória por 3-0 foi com muito merecimento por parte do Manchester United. Neste que é o último jogo do Ruud van Nistelrooy como treinador interino do Manchester United, né? Agora a gente tem uma pausa para a data FIFA. Quando voltar da data FIFA, o Ruben Amorim vai ser o treinador do Manchester United. Ele inicia seus trabalhos já amanhã, né? Hoje é dia 10 de novembro, amanhã é dia 11. O Ruben Amorim já se apresenta em Manchester para iniciar seus trabalhos. Não vai ter treinamento e tudo mais, porque, enfim, os jogadores, a maioria deles estarão em data FIFA, então vai ser mais para reconhecimento ali do seu novo local de trabalho, mas durante a semana, os jogadores que não foram convocados, enfim, já começam a ter esse contato com o Ruben Amorim, e a estreia dele é contra o Ipswich Town na próxima rodada da Premier League, quando a gente voltar da data FIFA. Neste último jogo do Ruud van Nistelrooy como treinador interino, ele escalou o time que já é uma base dele ali, né? Foi o time que ele utilizou a maior parte do tempo, algumas mudanças pontuais que foram feitas nas outras partidas também foram feitas nesta partida, mas a escalação teve o Onaná no gol, nas laterais o Dalot na lateral direita e o Mazraoui na lateral esquerda. Eles normalmente inverteram essas posições. No jogo passado do meio de semana na Liga Europa eles tinham trocado, dessa vez eles voltaram para o normal, enfim. Na zaga a gente teve De Ligt e Lisandro Martinez, a dupla de volantes Casemiro e Ugarte, e que jogo dessa dupla, daqui a pouco vamos falar sobre isso. Bruno Fernandes um pouco mais à frente ali no meio de campo. Na ponta ele escalou o Amad, que ganhou a posição na ponta direita depois da belíssima partida que ele fez contra o PAOK no meio de semana pela Liga Europa. E na ponta esquerda foi o Rashford, que foi o titular, no lugar do Alejandro Garnacho, que foi para o banco de reservas, e de centroavante o Højlund. Fazendo rapidamente uma análise do que esses jogadores demonstraram na partida, o Onaná ele foi exigido pouquíssimas vezes. Eu acho que só teve assim uma defesa de destaque dele, que o Ndidi, que é o jogador do Leicester, acaba entrando sozinho de cara e ele acaba finalizando fraco e tal. O Onaná não teve tantas dificuldades assim, fez a defesa, mas foi uma importante defesa porque de fato o Ndidi chega sozinho na frente dele, ele bem posicionado, consegue encaixar, mas fora isso ele não teve grandes preocupações durante a partida, porque a nossa defesa estava bem sólida no jogo. Foi um jogo realmente em que a nossa defesa pode ser colocada como destaque, sai do jogo sem sofrer gols, isso é muito importante, é muito interessante para o time nessa retomada de ânimo, e de fato a defesa foi muito bem nessa partida contra o Leicester, com exceção do Dalot. Eu acho que o Dalot ficou devendo, né? Jogou na lateral direita, inclusive foi substituído no segundo tempo pelo Johnny Evans, que foi para a zaga, o Martinez foi para a esquerda, o Mazraoui foi para a direita, mas o Dalot realmente para mim foi o ponto que não combinou com essa boa partida da defesa, mas não foi nada que prejudicasse tanto assim, né? Não foi nada que fizesse com que a defesa passasse maus bocados, mas não achei que foi uma boa partida do Dalot nessa partida contra o Leicester, enquanto o restante da defesa, pelo contrário, foram muito bem. O De Ligt nas bolas aéreas muito bem, e o Lisandro Martinez também controlando, também fazendo uma boa saída de bola, e o Mazraoui inclusive dá uma assistência para o gol. Infelizmente não vai ser contabilizada a assistência para o gol, daqui a pouco eu explico para vocês, mas né, nos nossos corações valeu a assistência que o Mazraoui deu. Dupla de volantes eu já destaquei aqui, Casemiro e Ugarte, e nossa senhora, que jogaço desses dois. O Ugarte, cão de guarda total, jogando muito, roubando bolas, muita intensidade, indo para o lado direito, cobrindo também o lado esquerdo, enfim, um jogaço do Ugarte nessa partida. Talvez o melhor em campo não, porque o Bruno Fernandes teve participação direta nos gols e isso vale muito. Mas se não fosse isso, com certeza o Ugarte seria o melhor em campo, porque foi uma partida de manual do nosso volante uruguaio, que ganhou a posição e que vem jogando muita bola. Já não é a primeira partida que ele vem ganhando esse destaque, e nessa de hoje então
foi magnífico, jogou muita bola o nosso volante Ugarte. Além dele também o Casemiro, que também jogou muito bem, jogou um pouco mais avançado, né? O Ugarte fazia mais a contenção ali com o primeiro volante, o Casemiro dava um passinho à frente, jogando um pouco mais como segundo volante, chegando um pouco mais também nas jogadas ofensivas de ataque, e também foi muito bem o Casemiro, quando precisou matar a jogada ele matou, quando fez algumas roubadas de bola muito legais, deu uns carrinhos interessantes, enfim, uma ótima partida do Casemiro, que inclusive sai muito aplaudido quando ele é substituído pelo Eriksen no segundo tempo. O outro aplaude muito o Casemiro, reconhecendo a excelente partida do nosso volante brasileiro. E aí a gente chega no Bruno Fernandes, já falei, para mim foi o melhor em campo porque ele teve participação direta nos 3 gols da partida. Uma boa partida do Bruno Fernandes, com muita movimentação, estava sempre buscando a bola para armar jogadas, também para finalizar as jogadas, então foi um jogo muito interessante do Bruno Fernandes. Logo aos 17 minutos do primeiro tempo, ele tabela ali uma jogada de lateral, ele tabela com o Amad Diallo, que de calcanhar toca para ele, que domina e dá uma chapadinha, gol lindo do Bruno Fernandes. Logo depois, o Mazraoui cruza uma bola na medida para o Bruno Fernandes tenta cabecear, a bola cai um pouco, pega na coxa dele, desvia no lateral do Leicester e acaba indo para o gol. Infelizmente, a Premier League contabilizou isso como sendo um gol contra, então acaba não sendo o gol do Bruno Fernandes, e também, como eu falei, não tem lá a assistência do Mazraoui. Mas quem viu o gol vai ver que o lançamento, o cruzamento do Mazraoui foi excelente. A finalização do Bruno Fernandes também foi boa, mas aí a bola acaba desviando. E foi um desvio realmente que talvez a bola nem fosse para o gol. O desvio realmente foi fundamental para o gol. E é justo que seja gol contra, mas acaba sendo uma infelicidade, porque seria mais um gol na conta do Bruno Fernandes e mais uma assistência na conta do Mazraoui, que iria coroar os bons jogos que esses dois jogadores fizeram, assim como outros do elenco. E aí a gente chega no ataque, que é onde foi o nosso principal problema nesse jogo. Assim, não que tenha sido fundamental para a gente ter feito uma péssima partida, não foi isso. Mas é porque se a gente tivesse um ataque mais potente, um ataque mais confiável, era capaz de a gente ter feito uma goleada histórica contra o Leicester hoje, porque da forma que foi, a gente conseguiu fazer um 3-0 de tão comandante do jogo o Manchester United foi. Se a gente tivesse um ataque mais incisivo, que faz mais gols, eu tenho certeza que a gente poderia ter tido um placar ainda mais elástico nessa partida. Mas o Amad foi muito bem, principalmente no primeiro tempo, aquele vigor dele, corre atrás de todas as bolas, ele marca, ele tenta a linha de fundo, ele tenta o drible, tenta as finalizações várias vezes, participou do gol do Bruno Fernandes, e ele não estava na ponta direita, ele estava na ponta esquerda, comprovando essa movimentação que ele tem no ataque. Tabela ali com o Bruno Fernandes e assistência na conta dele, porque o Bruno Fernandes chapa e faz um golaço. Então, assim, o Amad foi um ponto positivo do ataque do Manchester United, apesar do segundo tempo dele ter sido sumido, assim. Não foi tão participativo como foi no primeiro tempo, mas na verdade o time todo do Manchester United deu uma diminuída no ritmo no segundo tempo. O Amad só foi mais um, então fica esse ponto positivo para o Amad mais uma vez. Já foi muito bem contra o PAOK, foi muito bem novamente agora contra o Leicester, e ele vem bem nessa temporada realmente. No vídeo passado, inclusive, quem não viu, vou deixar o cardzinho aqui para vocês verem o vídeo do jogo passado contra o PAOK. Eu fiz bastante elogio para o Amad, porque apesar de eu não achar ele um primor técnico, né, assim, o melhor jogador do time, ele não é de fato. Não dá para a gente confiar 100% que ele vai resolver os jogos para a gente, mas ele não desiste, ele corre bastante, ele busca o jogo, ele tenta. Então, assim, é um jogador que ativamente é muito importante para o ataque do Manchester United. Não foi diferente nessa partida, ele foi muito bem. No entanto, a gente teve os outros dois atacantes, o Rashford na ponta esquerda e o Højlund de centroavante sumidos. O Rashford, então, meu Deus, eu acho que eu não cheguei a ver ele tocar na bola assim umas 3 vezes, de tão mal que ele foi no jogo, muito sumido de fato. A gente via muito mais o Mazraoui jogando como ponta, assim, quando o Mazraoui atacava, ele era mais participativo no jogo do que o Rashford. Foi muito mal essa partida do Rashford, assim, uma daquelas que a gente já viu tantas dele jogar com essa preguiça, com essa falta de vontade, e essa foi mais uma. De fato, para mim, um péssimo jogo do Rashford nessa partida contra o Leicester. Ele acaba inclusive substituído pelo Garnacho no segundo tempo. Já o Højlund é mais do mesmo, né? O Højlund pouco participa do jogo,
ele recebe muito pouco passe, cruzamento então praticamente não tem no Manchester United buscando o Højlund, então ele sofre bastante com isso. Só que quando ele recebe essas bolas, ele também não consegue participar bem, ele não consegue fazer uma tabela, fazer um pivô, segurar a bola um pouco mais, ou mesmo fazer uma jogada individual. Então, além do Højlund estar sendo muito maltratado por essa falta de jogadas chegarem nele, ele também não vem se ajudando quando as bolas chegam. Então, realmente é um ponto aí a colocar um sinal de alerta, porque os nossos centroavantes, né, que os Zirkzee também é a mesma coisa, eles não estão conseguindo se ajustar. Isso aí, com certeza, vai ser um ponto muito importante para o Rubem Amorim trabalhar assim que ele assumir. E para finalizar, o Garnacho entrou no segundo tempo, foi participativo, mas não participou tão bem assim. Né? Ele teve várias chances e tal, mas acabava se enrolando ali com as próprias pernas, não conseguiu os dribles e tal. Teve alguns passes errados também, mas foi coroado aí com um gol, um belíssimo gol por sinal. Ele recebe o passe do Bruno Fernandes, corta para dentro, bate de chapa, belíssimo gol do Alejandro Garnacho, que parecia um pouco incomodado na comemoração, ele não comemorou efusivamente, ele foi alvo de muitas críticas nas últimas partidas, então eu acho que ele está um pouco chateado com isso, mas o Garnacho, para mim, ele é um jogador importante, ele só precisa melhorar um pouco mais a sua tomada de decisão, acho que ele precisa ter um pouco mais de inteligência na hora do jogo, mas ele é um jogador importante. Para mim, o ataque titular do Manchester United tem que ter o Garnacho, assim como tem que ter o Diallo. Joga o Garnacho na ponta esquerda, joga o Diallo na ponta direita, e assim tem que ser, porque o Rashford não rende. Então as nossas opções são essas. Tem que ter os nossos dois pontas que são pelo menos mais participativos. Como eu falei, não participam tão bem, erram muitas vezes as tomadas de decisões, tanto o Garnacho como o Amad, mas são eles que dão muito mais atividade ofensiva para o Manchester United, muito mais do que o Rashford, não tem nem comparação. Então, por isso que para mim eles precisam ser os titulares. Bom, e como eu falei, esse foi o último jogo do Ruud van Nistelrooy como treinador interino do Manchester United. A gente ainda não sabe se ele permanece ou não no time como auxiliar técnico, né, voltando para a sua função de auxiliar técnico, porque o Rubem Amorim chega com sua comissão técnica fixa, como é de praxe, né, os treinadores têm seus auxiliares ali de confiança. A gente não sabe então se o Ruud van Nistelrooy permanece no time. No entanto, fez um bom trabalho e deixa suas credenciais para continuar. Inclusive, ele já falou que quer permanecer. Então, assim, tem boas possibilidades dele permanecer como auxiliar técnico do Manchester United, porque ele pode ser de grande ajuda, já conhece esse elenco, conseguiu fazer com que esse elenco jogasse melhor do que estava jogando com o Erik ten Hag, então ele pode ser de grande ajuda para o Rubem Amorim. O Ruud van Nistelrooy, ele participou como treinador em 4 jogos do Manchester United, começou contra o Leicester, ganhando por 5-2. Esse jogo foi pela Carabao Cup, né, a Copa da Liga Inglesa. 5-2 o Manchester United venceu essa partida. Depois jogou contra o Chelsea em Old Trafford pela Premier League 1-1, né, aquele empate contra o Chelsea. Aí jogou contra o PAOK no último meio de semana pela Liga Europa, vitória por 2-0 do Manchester United sobre o PAOK, e finalizou agora contra o Leicester, essa vitória por 3-0 do Manchester United contra o Leicester pela Premier League. Então foram 4 jogos de invencibilidade, né? O Ruud van Nistelrooy não perdeu como treinador interino do Manchester United. 3 vitórias, um empate e, sim, um bom desempenho do time, né? Além dos resultados, o time também conseguiu ter bons desempenhos nesse momento. O time foi muito mais ativo em campo, os jogadores buscando mais jogo, assim. Eu acho que isso serve aí de credenciais para que o Ruud van Nistelrooy permaneça no clube, pelo menos como auxiliar técnico, se essa for a vontade dele, e também se tudo se encaixar com a nova comissão técnica que está chegando também, se tiver esse interesse. Eu acho que é uma boa a gente ter o Ruud van Nistelrooy, um cara experiente, que foi jogador do clube, que conhece o clube nas glórias. Então é um cara que a gente com certeza faria muito bem ao Manchester United permanecer. Bom, e com essa vitória o Manchester United chega aos 15 pontos na tabela da Premier League, um desempenho que ainda não é bom, mas, né, pelo menos a gente conseguiu voltar às vitórias aí, empatou contra o Chelsea, venceu agora contra o Leicester, esses 2 jogos pela Premier League. Então, dos males o menor, o Ruud van Nistelrooy conseguiu deixar a gente na 13ª colocação, e a distância para os times ali de mais alto da tabela, times de Europa League ou times de Champions League, não ficou maior ainda, né? Então a gente ainda tem esperanças de que esse time pode encaixar, começar a vencer partidas para chegar nessa zona de classificação para competições europeias, pelo menos
é o que a gente torce. E eu vou finalizando por aqui. Muito obrigado pela sua companhia neste vídeo. Deixa a sua opinião, o que você achou desta partida contra o Leicester, também o que você achou destes jogos sob comando do Ruud van Nistelrooy e o que você espera da chegada do Ruben Amorim ao Manchester United. Por favor, deixe seus comentários aqui neste vídeo. Também curta, compartilhe este vídeo com seu amigo torcedor do Manchester United. Faça com que a nossa comunidade cresça ainda mais aqui no YouTube. Falando no YouTube, vocês podem ajudar a gente sendo membro desse canal. Além de, claro, vocês se inscreverem, que é totalmente gratuito. Curtir esse vídeo, que também é totalmente gratuito. Comentar, também é gratuito. Vocês podem ainda ser membros do nosso canal, ajuda a gente financeiramente e também faz com que o nosso canal seja entregue para muito mais pessoas, fazendo com que a gente tenha esse retorno como sendo um conteúdo de valor. Isso ajuda bastante o nosso projeto aqui da Manchester United Brasil. Falando em ajuda a Manchester United Brasil, você também pode conhecer os produtos da nossa loja. São mais de 30 produtos pensados exclusivos para o torcedor do Manchester United aqui no Brasil. Camisa feminina, masculina, infantil, tem boné, tem caneca, enfim, uma diversidade de produtos para que você possa se vestir de Manchester United Brasil e mostrar o seu apoio ao nosso clube do coração e, claro, ajudar também o nosso projeto aqui, porque é muito importante que a gente consiga cada vez chegar mais longe, mas a gente precisa desse apoio de vocês. E você também pode participar do nosso grupo no WhatsApp, o nosso grupo lá, o Man United BR VIP, 24 horas de notícias, de debate, de informações sobre o Manchester United, diretamente na palma da sua mão. É uma forma também de vocês ajudarem a gente, mas em troca disso vocês têm acesso direto a todo o conteúdo da Man United BR, acesso antecipado também, tem descontos na loja, enfim, fora a resenha lá que é muito massa, até as discussões são muito legais quando a gente está lá no nosso grupo VIP e você pode participar, é só você ler esse QR Code ou clicar no linkzinho que está aqui embaixo nesse vídeo para você participar do nosso grupo VIP Man United BR. E bom, pessoal, mais uma vez, muito obrigado pela companhia de vocês. Vou ficando por aqui. Quando a gente voltar a falar de pós-jogos, já vai ser com o Ruben Amorim no comando, mas até lá a gente tem muito conteúdo aqui no canal Man United BR no YouTube. A gente vai ter live para falar, para debater. A gente também tem um vídeo falando especificamente sobre o desempenho tático dos times do Ruben Amorim. Enfim, durante a semana esses conteúdos vão sendo mostrados para vocês aí. É só vocês se inscreverem nesse canal e ativar as notificações para não perder. Valeu, pessoal. Até mais. Valeu!